professor Oliveira. Este vídeo será a parte 2 dos vídeos bicos injetores. Na parte 1, nós vimos os principais modelos, funcionamento e, na prática, como retirar de maneira correta os bicos injetores, minimizando danos e prejuízos. Agora, nós vamos ver os principais defeitos, sintomas, testes, tempo de injeção e limpeza. Vamos lá? Nós vimos aí no vídeo 1 que a central eletrônica ela utiliza um sinal eletrônico, um pulso PWM, para abrir a válvula injetor. Mas aí nós podemos fazer um questionamento. Se o motor estiver em marcha lenta, é evidente que vai precisar abrir mais um pouco de combustível. Se o motor estiver em meia carga, mais ou menos aí 3.000 a 3.500 RPM, já vai um pouco mais de combustível. E se o motor estiver em plena carga, é lógico que vou precisar de muito combustível. É aí que entra tempo de injeção. A central eletrônica ela utiliza de vários parâmetros, como a temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do ar, pressão atmosférica e principalmente o sinal da sonda lambda para controlar a quantidade exata de combustível a ser injetada em um determinado momento. Esse tempo de injeção ele é controlado em milissegundos. Por exemplo, se o motor estiver em marcha lenta, ela vai manter o tempo de injeção entre 4 e 6 milissegundos. Isso eu estou falando, pessoal, estou mantendo mais ou menos um parâmetro, um Corsa aí 2000 a 2003, 2004, multipoint, ou seja, de 4.000. Então é um parâmetro que eu estou falando aqui, mas com base nesse veículo. É lógico que se você está trabalhando com outro veículo, você vai consultar uma tabela, né? Então, agora, se eu tiver em meia carga, meia aceleração, 3.500, 4 até próximo de 4.000 giros, eu já vou precisar de um tempo de injeção bem maior, né? Vamos dizer aí de 8 a 12 milissegundos. Agora, tem aí uma pegadinha. Quando eu estiver em plena carga. Quando eu estou em plena carga, quer dizer que eu estou acelerando o máximo. É na tábua. O que acontece? Ela vai jogar o máximo de combustível? Não, é lógico que tem que ter algum controle. Mas nesse momento, a central eletrônica, dá uma dica. Nesse momento, a central eletrônica vai considerar todos os parâmetros, inclusive o da sonda lambda. A prioridade dela agora é fornecer o máximo de combustível e enriquecer a mistura para que o veículo tenha potência total para, por exemplo, você fazer uma ultrapassagem. Então, nessas condições, o tempo de injeção pode passar de 15 milissegundos. Outra dica, o tempo de injeção para um mesmo veículo, se ele estiver utilizando gasolina pura, que não existe no Brasil, se ele estiver utilizando algo puro, um pouquinho de água, aqui no Brasil, é outro, certo? Agora nós vamos falar de limpeza. Mas se você já se identificou com esse conteúdo, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, tem muita coisa boa pela frente. A limpeza de bico, pessoal, às vezes é até um pouco polêmico, porque vocês vão ver muitos influencers ou youtubers famosos aí falando que a limpeza de bico é caretagem. Mas, ao menos que você, hora que diagnosticar uma falha numa válvula injetora ou num bico, você
retire os 4 bicos e substitua por novos, eu creio que não é a nossa realidade, você sim vai precisar fazer a limpeza de bico. Não vamos falar aqui em quilometragem, porque vai depender muito das condições do veículo. É lógico, um veículo novo vai precisar muito menos, porque as mangueiras são novas, são novos. Agora um veículo um pouco mais de uso, 40, 50, 100 mil quilômetros, é muito mais, que é a nossa realidade. De vez em quando, sim, vai ser preciso limpar os bicos, principalmente se o proprietário do veículo não for muito chegado a fazer a manutenção preventiva, por exemplo, trocando principalmente o filtro de combustível, abastecendo com combustível de qualidade. Esta limpeza, pessoal, ela é, vamos dizer assim, especial. Ela só pode ser efetivada mesmo em um recipiente próprio, né? Uma cuba com ultrassom. Porque a limpeza externa de um bico injetor não vai resolver nada. Precisa mesmo colocar na cuba de ultrassom, dar um banho de ultrassom, como a gente diz, para quebrar a sujeira em micropartículas e para que essa sujeira seja tirada para fora do bico. Agora, pessoal, nós vamos falar dos testes dos bicos injetores ou das válvulas injetoras. É evidente que um bom teste seria o teste de estanqueidade, depois nós vamos falar dele, ou teste de vazão. Mas antes de você, até mesmo antes de retirar o bico, a válvula do veículo, você pode fazer um teste da resistência desses bicos. Você simplesmente vai tirar, desconectar o pote elétrico e vai medir entre os dois terminais a resistência. Eu não gosto de falar em valores porque resistência vai variar bastante de um modelo de bico para o outro, mas dentro dos parâmetros que nós estamos mostrando aqui, a resistência com o bico frio, né, vai ser aí em torno de 12 a 16 ohms. Agora, se o bico injetor apresentar um valor muito abaixo disso aí, significa que ele pode estar em curto entre as espiras, entre o enrolamento do bico. E se ele apresentar um valor muito mais alto, assim, mega ohms, essa espira pode estar aberta, o circuito pode estar aberto. Agora, atenção, qualquer uma das duas condições, esse bico é lixo. Não adianta nem você colocar no ultrassom. Certo? Como os valores, eu disse, valores de resistência, bico injetor, válvula injetor, pode variar bastante de um modelo para o outro. Se você não tem na mão uma tabela, na hora que você estiver testando os bicos ali, se você tiver acesso a esses bicos, simplesmente tirando o conector, você pode fazer o seguinte: você testa a resistência dos 4 bicos e compara entre eles. Aquele que tiver uma discrepância muito grande, evidentemente é aquele bico ruim. E se você quiser comprovar, tira a vela correspondente àquele cilindro e vê o nosso vídeo delas que fala que você vai fazer o diagnóstico 100%. Pessoal, vamos falar um pouquinho dos defeitos. Você já deu o like aí, né? Infelizmente, os defeitos em válvulas injetoras, em bicos injetores, não são fáceis de detectar. Mas, através de alguns sintomas, a gente pode chegar aí. Por exemplo, se um veículo está apresentando mistura pó e você não
Não tem outra coisa assim mais aparente. Você já fez, já checou bomba, tudo, combustível, a pressão da bomba tá ok, e o veículo continua dando mistura pop. Aí sim, provavelmente você tem um problema na válvula injetora, você tem um problema de sujeira, um bico entupido. Aí o sintoma vai ser de mistura pop. E por mais que a central tente aumentar o tempo de injeção para abrir esse bico mais, ela não consegue fazer esse controle. Outro sintoma também que pode levar às válvulas injetoras é mistura rica. O veículo está apresentando mistura rica, sem nenhum problema aparente. O que pode ser? Simplesmente uma válvula injetora que está com um defeito e ela não consegue fazer a vedação correta. E nós falamos que esse bico injetor está gotejando. É lógico que depois, na máquina de teste, você pode até verificar isso, mas no veículo, através dos sintomas, vai facilitar. Então, pessoal, para a gente terminar aqui, mais uma dica para quem ficou até aqui. Muitas vezes você vai fazer a limpeza no ultrassom, vai fazer o teste de vazão dessa válvula injetora. O teste de vazão pode até estar ok, mas o que você precisa verificar realmente para ter certeza, para garantir que a sua válvula injetora, os bicos injetores estão 100%, é que esse combustível está sendo jogado em leque. Se você olhar para ele, lógico, na máquina de teste, esse combustível tem que sair em leque, pulverizado em leque. E aí sim vai proporcionar a melhor mistura ao combustível, certo? Bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa pequena imersão na tecnologia dos motores de 3 cilindros. Mas isso foi apenas o começo. Nos próximos vídeos nós vamos detalhar cada um desses componentes, mostrando a sua tecnologia, o seu funcionamento e o seu diagnóstico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu like e principalmente compartilhar esse vídeo aí com os nossos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Oliveira e nós nos veremos em breve com mais conteúdos desse fascinante mundo da tecnologia dos motores de 3 cilindros. Até lá!